recuperado, mas estou bem. Graças. Que bom. Eu sei que você passou por muita coisa, mas eu estou muito orgulhosa de você, porque você ainda continua estudando, Sim. ainda continua aprendendo. Você fala muito bem o espanhol cada dia. Eu esperava chegar até o final do curso com uma fluência melhor, pero não tenho praticado tanto quanto me gostaria. Tá, mas vai dar certo, cada dia você vai melhorar, tá? Sim. Então, a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Em que sentido? A aula vai ser sobre como falar seus pensamentos em espanhol, como falar certas intuições e suposições em espanhol, tá? Cada um deles é uma certa expressão. Assim, no espanhol, nós usamos certas expressões. Tá? Eu vou compartilhar o slide, tá? Seria o uso del condicional, as suposições? Poderia ser o uso do condicional. Chévere. Poderia ser o uso do condicional. Eu tenho um quaderno para fazer as anotações. Pronto? Você está olhando o slide? Sim. Tá. Quando você olha, é sobre expressar o tipo de pensamento em espanhol, as intuições e as suposições em espanhol, tá? Ok. Vale. Então, eu sei que nós vamos olhar. Oi? Não, sim, está tranquilo. Eu estava procurando meu quaderno. Eu tenho hecho... Já procurou? Sim, já lo encontrei. Eu tenho hecho muitas anotações. Que bom! Já pegou o caderno, já? Já estou listo. Tá. Qualquer dúvida você fala, Jefferson, tá? Se não entender, você fala. Sim. Como nós temos aula hoje, então, eu vou passar uma lista de expressões que nos ajudam a dar aquele tempinho assim da nossa conversa. Então, as expressões, essas gírias, para falar de uma maneira mais natural, nós usaremos essas expressões. Eles nos ajudam a expressar nossas opiniões, sentimentos, principalmente quando queremos puxar um assunto ou mesmo dar uma continuidade a uma conversa. As expressões em descarte representam os pensamentos e as ideias dos leitores em relação ao tema discutido. Tá. Quando você está querendo, por exemplo, o pensamento em si, eu quero pesquisar um pouquinho mais sobre o pensamento. No espanhol, existem duas formas de pensar. O pensamento do leitor, que é quando você vai escrever, por exemplo, um artigo, um diálogo, tá? Mas esse é na área da escrita. Só que nós vamos falar mais na área da conversa, que seria pensamento e opiniões, que nós vamos olhar hoje, tá? Que ele tem um pouco mais de gramática. Você vai conversando assim entre pessoas, você vai dar sua opinião, o seu pensamento assim, de certa coisa sobre assuntos numa escola ou colegas de trabalho, e sim, tá? Essa frase que muito provavelmente você já conhece, é uma frase bem comum no espanhol e pode ser representada pelo seguinte esquema gramatical. Você está vendo verbo mais o quê? Mais o verbo do. Isso. Você está olhando esse esquema? Sim, opino que, creio que. Então, para expressar um pensamento, nós outros
utilizamos o subjuntivo. Oi? Para expressar o pensamento, devemos utilizar o subjuntivo? Exatamente. Então, Tá? puedo fijar esto en mi cuadernito, el subjuntivo para expresar los pensamientos. Exatamente. Você também vai, o que praticamente nós vamos aprender as expressões de falar um pensamento. E ali tem já um verbo bem usado, tá? Você vai copiar esse esquema, verbo, mais o que, esse não se tira, o que nunca deve se tirar. E o segundo verbo, assim, já você vai olhar melhor esse esquema. Eu opino que va. Todos os dias, você copiou o esquema? Sim, sim. Adelante. Tá? Esse esquema vai ajudar bastante para você para falar uma certa opinião. Assim, um pensamento, eu tenho uma opinião sobre um certo assunto. Você vai usar esse esquema no espanhol. Uma coisa, você não pode tirar o que do meio. Não se pode tirar, tá? Todos os dias falamos com as pessoas, sejam nossos amigos, professores, colegas, ou de trabalho ou de escola mesmo. A comunicação é muito importante, especialmente naqueles momentos em que compartilhamos conversas importantes. Quando damos a nossa opinião, que nós vamos a falar hoje, tá? Porque existem dois tipos de pensamento. Um pensamento do leitor, que é mais na área da escrita, de fazer um tipo de artigo, trabalho. Só que hoje nós queremos falar de conversa entre pessoas. Então, seria pensamentos e opiniões, tá? Que nós usaremos. Um conselho, para dar um conselho, utilizamos esta estrutura. No esquema da escritura, não sei. Poderia ser, tá? Você pode usar, por exemplo, a mesmo esquema, o verbo 1, e você mudaria em si o tipo de conselho, se você falaria, eu penso que deverias fazer isso. Você pode usar esse mesmo esquema para falar um conselho a uma pessoa, assim, uma forma de opinião, assim, entende? Opinião mesmo, a aula já fala, né, uma opinião. Exatamente. Tá? Buenas noches. Buenas noches. Desculpa o atraso, acabei entrando na conta do meu filho. Tem um boneco desenhado, né? Tranquilo. Tudo bem. Buenas noches. Você chegou realmente. Professor. Olá, como estás? Bien. Que bom. E como foi seu dia, Vênia? Foi bom, foi tranquilo, melhor do que eu esperava. Eu pensei que ia ser mais agitado. Só teve uma tristezazinha no final do dia. Foi o meu computador, ele pifou. E eu fiquei preocupada porque todos os meus planejamentos, as fotos dos meninos estão tudo nele. Mas eu já deixei não autorizado a ver o que é que vai acontecer. Exatamente. Mas, Vênia, você conseguiu ficar assim na frente desse slide ou você apenas viu isso? Não, cheguei agora. Agorinha. Tá. A aula de hoje, Vênia, vai ser sobre expressar pensamentos, intuições e suposições em espanhol, tá? Então, hoje nós vamos a olhar uma certa lista, assim, uma certa expressão, para melhorar nossa conversa de cada dia. Só que através das intuições, de pensamentos, tá? As expressões indicadas representam pensamentos e ideias dos leitores em relação a um tema do discurso. Observe que cada uma delas vem acompanhado de palavras qual. Tá, uma coisa importante, tanto Jefferson e Harvey, e você precisa anotar.
Quando você vai falar uma opinião, um pensamento em si de certa coisa, ou conselho, os verbos mais usados e as expressões mais usadas no espanhol são as seguintes. Opino que, creo que, espero que, e entre outros verbos. Por isso está esse esquema de no meio, gente. Eu esqueci de parar. Por isso não se tira o que no meio. Porque você vai utilizar o verbo à frente e o que não se tira. E a continuação, o outro verbo que vai ser usado dependendo do tipo de discussão que está sendo falada, tá? Esse esquema que você vai usar. O verbo 1 mais o que mais o verbo segundo. Conseguiu entender, Aline? Sim, consegui. E Jefferson? Sim, sim. Já tomei nota. Exatamente. Que bom. Aqui, uma coisa importante é quando damos a nossa opinião e compartilhamos parte de nós. É uma oportunidade para podermos mudar ou melhorar a nossa forma de ver as coisas, crescer como pessoa e, precisamente, para este último, crescemos possuem de diferentes fórmulas que podem ajudar a expressar a opinião com sucesso. Tá, ele tem uma escritura, como você olha em escritura de frase opinativa. Ao reler os comentários dos leitores do VCC, você observa que os verbos crer. Desculpa, é que eu tenho um gatinho. Tem um gatinho. Eu tenho um gatinho. Está em classe, estudando. Quer aprender a A falar gatinha, também. ela quer falar também. Tá, desculpa, tá? Como você olha aqui, nós temos os seguintes verbos. Quais são os seguintes verbos que são usados para expressar opiniões? Crer, pensar, parecer e opinar. Esses são os tipos de verbos que você vai usar mais, tá? Tá conseguindo me entender, Jefferson e Helena? Sim, por enquanto Sim. está tranquilo. Sim, Está sim. explicando muito Esses são bem. os verbos. Tá. Esses são os verbos que são mais usados. O mais usado, obviamente, é opinar, tá? E a segunda conjugação, que seria o verbo do esquema, está conjugado. Como seria? Da seguinte maneira. Você me cai. Não entendo aquele telefone do Wi-Fi que eu agarro no topo. Eu estou escutando. Você me está Agora não veio ouvindo? nada. Está ouvindo? Para mim tinha caído, voltou agora. Voltou agora. Para mim tinha caído também. Caiu mesmo. Minha internet está muito ruim. É, mas voltou agora. Que amor, gente, sério. Tá, vamos ficar onde nós paramos. Tá, ficamos aqui na área afirmativa. Tá olhando a slide? Para mim não Não está apareceu. aparecendo. Oi? Não tá aparecendo? Não. Não, para mim não. Olha. Compartilhar de novo.
E agora? A um no. No apareceu. O que aconteceu? Compartilhar. Apareceu agora? Ainda não. No. Gente. Não sei como. E agora? Também no. No apareceu. Nada ainda. Agora fala em espanhol aí. Nada ainda. Todavía nada. Todavia nada. Todavía nada. Todavia nada. É. Essa é coisa que a gente viu e na hora que a gente precisa até viu me lembrar, não vê na mente. Né? Você tem, Albênia, você tem praticado? Oi. Tem praticado conversação? Eu não consigo, eu tenho vergonha. Eu tenho uma colega que ela já estudou espanhol, ela trabalha na sala do lado da minha. E aí ela quer aprender inglês e eu sou professora de inglês, né? Aí ela, eu vou praticando contigo e tu vai me ensinando inglês, aí eu vou praticando contigo espanhol. Você é professora de inglês? Sim. Dá aula online também? Não, no momento não estou dando aula, só trabalhando na escola mesmo. Olha só, eu estou precisando de pelo menos aprender o básico mesmo do inglês, que eu estou trabalhando agora pela Amazon. Ai, que legal! E um dos requisitos lá para poder estar bem lá é o inglês. Mas acaba que o inglês e o espanhol são as línguas que abrem portas, né? Eu tô me esforçando lá para ver se eu consigo conhecer as unidades dela aqui na América Latina e tentar também trabalhar fora, né? Sim. Muito legal, viu? Eu tô com esse foco. Aí eu tô Você tá ali ainda? Trabalhar a pronúncia, sabe? Eu tenho estudado muita gramática. Eu andei ausente da aula, mas eu tenho estudado praticamente todos os dias. Pois é, eu escuto bastante música, eu assisto filme, série, e aí eu tento com essa minha colega, só que quando ela começa a falar comigo, eu fico com vergonha. Eu consigo entender tudo e falo algumas coisas com ela, mas eu fico com muita vergonha. Não sei por quê, não era para ter, né? Já sou acostumada a ensinar e ficar praticando, mas com ela eu fico com vergonha. Lá no meu serviço tem um venezuelano, eu converso muito com ele. Pois é, isso tá aparecendo no slide? Agora deu certo. Agora sim? Agora sim, muito bueno. Sim, agora sim. Em hora buena. Eu não sabia que você falou inglês, Vênia. Sim, eu sou professora de inglês. Os pequeninos. Que bacana. Ela viu? Ela vai falar 2 línguas já. Inglês e espanhol já. Só tenho que perder um pouquinho da timidez com o espanhol. Jefferson, você tá olhando o slide? Sim, a hora, tranquilo. Tá aparecendo. Tá. Então, vamos a seguir. Que você olhe os verbos que são mais usados para falar uma opinião. São crer, pensar, parecer e opinar. Tá? Eles vão estar, são o primeiro verbo. O segundo, que seria o segundo verbo, está conjugado no modo indicativo. Como seria assim?
Pienso que es, creo que tenemos, me parece que são. Quando eu falo, creio que tenemos, eu estou falando de que jeito? No plural ou no singular? Singular. Singular? Pense que é... Exatamente. Creo que tenemos, pienso que es singular. Y creo que tenemos, está conjugado que plural o singular. Plural. Creo que tenemos plural. Exatamente. Porque a palavra está conjugado de jeito plural. Decir, o verbo tener. Me parece que son. Esse tipo já é também singular, está conjugado com o pronome eu. Mas, no caso da leitora mexicana, já na área do México, eles conjugam de maneira muito diferente. O primeiro verbo, eles negam, tá? No México, em vez de falar, por exemplo, opino que é, em México, a pessoa vai falar desse jeito. Não creio que seja. Uma impressão dele, tá? Assim falam eles lá no México. Não creio que seja assim. Mas, da maneira certa, seria usar verbos que são mais usados, que é pensar, parecer e opinar. E sempre afirmando e nunca negando a opinião, tá? Eu coloquei aqui um esquema muito melhor, mais fácil de explicar. Os verbos do esquema 1, verbo grupo 1, nós vemos um esquema e são subdivididos em dois grupos. Denominados de quê? Da cabeça, grupo 1, e do coração, grupo 2. Esses verbos que você olha ali são usados para falar uma opinião. Crer, pensar, parecer, opinar, ver, observar, notar, oír, escuchar, confessar e recordar e ser. Lembrando, pois, todos esses verbos devem estar conjugados de acordo com o pronome que você vai usar. Por exemplo, só o esquema, crer. Eu uso o pronome eu. Eu creio que estou de acordo. De maneira de usted. Usted cree que ellos están ciertos. Esses verbos sempre estarão conjugados de acordo com o pronome que você quer usar, tá? Também você pode usar um esquema que eu, a gramática, creio que é, penso que é, tá? E o segundo verbo, oi, pode falar. Eu queria só entender. Vou falar em português mesmo, porque eu acho que eu vou conseguir expressar melhor. Por exemplo, assim, tá. A opinião ela é de terceiro e eu estou transmitindo ela. Assim, por exemplo, assim, a minha mãe deu uma opinião sobre um assunto, né? Um exemplo. Aí, como ficaria a frase? Ficaria assim, mi madre opinou que? Ou mi madre opina que? Já nessa área é feminina. Mi madre opina que está de acordo. É opina. Entende? Não, opina. Eu não posso dizer mi madre opinou? Conjugar no passado? Não, essa seria já da maneira passada, sabe? Aí está você certo. Você seria como da maneira passada. Mi madre opinou tal coisa. Porque a palavra opina, mi madre opina, já no presente nisso. Antes da ação ali futura ter acontecido, né? Eu vou usar o opinou por exemplo, se a pessoa fez o fato sem esperar o retorno de uma opinião.
Exatamente. Então, até o tempo também da ação entra em questão, né? O tempo da ação. Por exemplo, assim, questão de continuar estudando, né? Minha madre opina que eu devo continuar estudando. Ou minha madre opinou que deveria continuar estudando. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Porque a palavra opinião se usa, opinou, é mais na área passada, por exemplo. E aí você está falando de sua mãe, mas eu falo de maneira plural. Eles opinaram que eu deveria seguir estudando. Eles opinaram. De uma maneira, sabe? Opinaram. De maneira plural. Entende? Por isso eu estou falando. Quando você está querendo pegar o verbo opinar, deveria estar de acordo com o tipo de pronome que você usar. Tá? Ok. Eu opino. Eu opino. Ele opina. Elas opinam. Entende? Sim. Você consegue? Ok. Compreendi perfeitamente. Igual para um exemplo de pensar, o verbo pensar. Eu não posso colocar, por exemplo, eu pensar que estou de acordo. Você acha que está falando bem ou estou falando errado? Eu pensar que estou de acordo. Como seria o Eu acho verbo que seria eu penso, acho que está errado. Exatamente. Por essa razão, estou falando que esses verbos deveriam estar de acordo com o pronome. Eu penso que estou de acordo. E Alvênia, alguma dúvida? Alvênia está ali? Pelo menos está em linha. Tá. Alvênia, se você tem problema do áudio, você pode mandar mensagem, tá, Alvênia? Não, é porque caiu aqui a minha internet, mas tá tudo bem, tá tranquilo. Tá bem legal. Você entendeu, Alvênia? Entendi. É porque travou, mas travou só o meu aqui, mas eu consegui entender sim. Tá. O segundo verbo, que você olhar esquema, que nunca vai ser tirado, seria de acordo com o que está sendo falado. Por exemplo, você gosta de bolo, ou o que você opina da política, da economia, você vai falar, eu opino que me gusta, eu prefiro, tá? Por isso fala esse segundo verbo de acordo com o que você sente, de querer, se você gostou, você prefere, ou você não gostar de um jeito nenhum. Se está dessa forma afirmativa, o segundo verbo é conjugado no subjetivo. Espero que proibir, tá? Aí sim, explicou bem agora a dúvida do começo da aula, né? Porque se a gente usava o condicional, usava o subjuntivo. Exatamente. Tá? Chévere. Chévere. Falei. Tá? Então, seria tipo, eu creio que me gusta alguma coisa. Não seria tipo, eu creio que a mim me gusta. Não, né? E esse seria mais pessoal, tá? Uhum. Você pode usar os dois, tanto desse jeito, de uma fala mais coloquial, que a mim me gusta. Eu creio que estou opinando, seria mais coloquial mesmo. Mas no outro, seria escrito da maneira certa gramaticalmente. Sim. Tá? O outro, mas como coloquial, ou seja, a mesma fala das pessoas. Tá? Além da cabeça do grupo 1 e o coração do grupo 2, também são conhecidos subcategorizados como
verbo de entendimento, sentido de língua, do primeiro grupo, e o verbo de sentimento voluntário, mandar o conselho. Tá? Você pode usar esse esquema, o verbo 1, ok, mas o verbo 2, para dar conselhos, tá? Alguma dúvida? Pode mostrar como seria numa frase? De um conselho? Sim, sim. Eu creo que deberías seguir estudiando. Eu usei o mesmo esquema. Eu penso que tu madre deveria buscar ajuda. E essa seria na área do conselho. O que você vai colocar é o segundo verbo. O que está sendo falado. O primeiro nunca muda, só o segundo. Se eu opino, de uma certa opinião. E o segundo verbo pode também ser colocar um conselho, tá? Tenta fazer uma frase você, alguém. Tenta complementar uma. Quem ganha no primeiro, ganha no segundo também. Eu tenho aula aqui, peraí. Eu tenho aula aqui. Eu penso que gostaria... Eu penso que a mim gusta mais despertar temprano. Eu vejo que seria expressar uma vontade. Exatamente, uma expressão uma vontade. Prefira despertar temprano. Aí eu colocaria um verbo. Seria mais de preferir, tá? Uhum. Como, por exemplo, seria como, eu penso ou prefiro levantar-me temprano. Sim, sim. Tá? Eu usaria o verbo preferir aí, nesse caso. Aí, então, dentro do contexto nosso, aí uma pessoa daria uma opinião sobre o levantar temprano, né? Aí que constrói essa estrutura, né? Aí eu poderia dizer assim, opino que... Peraí, deixa eu pensar aqui. Opino que deverias levantar temprano para estudar um pouquinho mais. Aí você conjugou muito bem. É isso, né? Exatamente. Eu opino que deveria se levantar mais temprano. Aí você colocou muito bem a conjugação. Tá? Aí é uma afirmação. Então, assim, só para me entender aqui. Então, sempre que for na forma afirmativa eu expressar uma opinião, um conselho, eu tenho que usar o subjuntivo, é regra? É. Regra, sim. Mas poderia colocar aqui uma regra. Dentro da gramática, ela é uma regra. Só... Exatamente. É a regra mesmo. Mas, por exemplo, se você viaja na Espanha ou na Colômbia, ele não vai falar um subjuntivo, não. Ele vai falar mesmo, assim, direto, desse jeito. Tá? Somente que dentro da língua, no aprendizagem, ele pira o subjetivo. Tá, Jefferson? Ok. Você conseguiu entender, sim ou não? Eu acho que não. Não entendi. Ah. E a Vênia, não conseguiu entender? Sim, sim. Só prestar atenção na hora de escolher o verbo para poder combinar direitinho. Exatamente. O esquema, não colocar o esquema, esse esqueminha, acho que funcionaria muito bem. Colocar somente lembrar que os verbos de opinar são isso. Eles não são colocados de um jeito nenhum. Porque vai ser mudado o subjetivo. Tá? Na nomenclatura é particular das regras gramaticais. A parte, o importante é que você tente cada vez mais fazer o uso dessas expressões. Aproveite
temas polêmicos ou não, para soltar a voz dos verbos, como você acabou de ver nas suas aulas de espanhol. Tá, aqui essa é mais fácil. Das instituições sobre algo em espanhol. Você acha que a palavra intuições, ele tem regra gramatical? Eu acho que não. E Elvênia, você acha que ela tem ou não tem? Creio que esta palavra significa a mim, me parece. Eu acho que seria como no outro, não? Semelhante. Não com a regra, ou talvez algumas palavras para combinar também. Que é um pouquinho diferente. Acho que é mais fácil de entender, porque na área de memorização nisso. Sim. Existem algumas frases ou expressões já feitas. Assim, quando fala de intuição no espanhol, ele já vem feita. Você não precisa se colocar nem mudar nada, tá? Que são usadas para expressar uma intuição sobre algo em espanhol, tá? Quais são elas que são mais usadas, tá? Creo que esta palavra significa a mí me parece que esto es. Se puede decir que esto es seguro, que se refiere a esos mismos significados. Ela pode ser usada tanto no plural como no singular, tá? Ela já vem feita. Nós temos as longas, que são essas do lado esquerdo, e ao lado direito são as mais curtas, que são mais comuns. Poderia ser intuyo, que é muito usado na Espanha, presiento, sospecho que é, me da que isso significa, entende? Ele não tem em si, você não precisa em si colocar uma frase. Ela tem o mesmo significado, só que você pode escolher tanto longa como pequenininha, tá? Alguma dúvida? Eu só observei que parece que nessa forma de expressar intuição, o segundo verbo ele não vai para o subjuntivo, né? Não, isso de acordo com o tema que você... Ou tipo de signo, assim. Depende do assunto e contexto, então, né? Do assunto, do contexto, exatamente. Então, você sente algo que vai acontecer e você vai usar qualquer uma delas. Vamos anotar aqui. Tá? Ele não vai ser mudado, elas já bem feitas. Tá? E você? Para mim, por exemplo, aqui. Para mim não está aparecendo no slide. Ah, voltou agora. Voltou? Voltou. Acho que é a minha internet que não está querendo abrir, mas já voltou. Deixa eu ver aqui. Tá bem. Você está olhando o tipo de expressões? Sim. Sim, já bem feitas. Já bem feitas. Eu estou olhando. Oi? Eu queria compreender a palavra intuition. Que viene a ser intuition. Intuição. No português. Intuição? Intuition. Só que essa palavra intuition, a gente não usa muito, não. Eu não uso. Eu uso mais presiento. Eu prefiro presiento. Eu acho que é como se você vai achar que significa a mesma coisa, né? Tipo, eu tenho a intuição de que alguma coisa vai acontecer. Eu acho que vai acontecer. Eu tô sentindo que alguma coisa vai acontecer. Eu acho que é isso que ele tá, porque a gente não teria não usa intuição como desse jeito, como pressentir. Exatamente. Pressentir é uma coisa. Eu sinto isso. Não tem, tipo, intuição. Eu intuisto isso. Eu não consigo pensar numa palavra que a gente poderia usar, porque é tão complicado. Você explicou certinho. Exatamente. Estranho. Que a gente não tem. É a primeira vez que eu vejo essa palavra, para falar a verdade. Não, tem dois jeitos de falar. Intuição, dessa intuição,
Mas em si o espanhol é intuyo. A palavra original é essa, intuyo. Oi. Só que nós vimos colocar no tempo. Por exemplo, aqui, eu fiz um diálogo. Hoje nós podemos olhar como nós usaríamos essas intuições, essas expressões. Assim. Nós temos o A e o V. Amiga, tienes una mala cara. Me dice, ¿qué te pasa? Pues nada, es que intuyo que Fernando me está engañando. Eu poderia colocar isso ali com presente. Posso colocar, tá? Não tem problema, não. Usaria presiento. Pues nada, es que presiento que Fernando me está engañando. A mim me parece, o sospecho também, viu? Eles não colocam em si a gramática, é a mesma, tá? Ele não vai colocar de um jeito nenhum, é a mesma. A mí me parece que esto es una escena más de celos. Podría ser, posso colocar intuyo, pero no lo conozco bien. Sé que me está poniendo los cuernos con la vecina. Presiento que las novelas no te está haciendo bien. Yo conozco a tu vecina y te aseguro que ella no haría algo como eso. Bueno, se tu lo dices, me quedo mais tranquila, tá? Então, você olhou a primeira vez a palavra intuyo, em si, a palavra original é essa, só que não se usa muito. A gente usa mais presiento, sospecho, que poderia ser. Muito pouco você vai ouvir pessoas falando intuyo, porque é uma palavra bem antiga, tá? Alguma dúvida? Não. Jefferson? ¿Alguma dúvida, Jefferson? Tranquilo. Muito bem explicado. Tá? Você não precisa em si, elas já vêm feitas, não precisam de colocar em si na gramática, elas já vêm assim mesmo, porque são expressões já. Uhum. E aqui está a tradução do diálogo, tá? Em português. Por exemplo, aqui a palavra intuyo, ele foi colocado a tradução acredito, tá? Sim. Em vez de colocar intuição, vamos colocar um acredito aqui a tradução. Então, se você olha o quadrinho de baixo, são outro tipo de também falar a intuição em si. Intuição, instinto, que ele também é muito usado. Por exemplo, eu estou sentindo um instinto de algo malo. Corazonada. Corazonada é algo muito usado na Espanha. Eu tenho a corazonada que ele me está enganando. Ou eu tenho a corazonada que é verdade. Pressentimento, que esses também é usado bastante, tá? Você pode escolher o que você acha melhor para vocês, tá? Você pode escolher uma dessas, longa, curtinha. Em si, os verbos são mais pequenininhos, que você se sente melhor, tá? Qual você usaria em si? Qual você gostou mais de uma dessas expressões? Eu achei coraçonada muito interessante. A mim também. Coraçonada? Coraçonada? É. Coraçonada. Aún não havia escutado também essa palavra. Essa coração, porque você sente em si, você tem na definição dela. A definição dela é como que se fosse seu coração, sabe? Por isso você fala coraçonada. Você está tendo a extinção deste coração. De coração, né? É uma ênfase, né? Para falar. É uma ênfase. Coraçonada. Foi muito profunda. Você sentindo mais pelo propriedade. coração. Muito profunda. Quase uma certeza, né? Uhum. Mas agora, como é que eu poderia usar numa frase, coraçonada?
Você pode usar na praça, por exemplo, aqui. Pues nada. Pues nada. Por exemplo, eu poderia trocar o coracionado, o pressentimento, o presiento. Coracionado que as novelas não estão fazendo bem. Eu conozco a tu vecina e te aseguro que ela não haria algo disso. Coracionada? Também poderia usar coracionado. Oi? Oi. Eu acho que a dúvida dele é para saber se já pode começar a expressão com coracionada. Como... Pode se muda a forma, coracionada, de coração, se tem como... Não muda. É coracionada mesmo, Ele não né? É coracionada. Você não pode mudar esse verbo ali. Vale. Ali é assim. Por exemplo, com eles, de ellos, no pronome. Ellos tienen la corazonada de que están hechos, ellos sienten que es verdade. Então, não é só para cada um de masculino nem feminino, é coracionada para todos, até no plural, né? Para tudo, não plural exatamente. A gente não muda essa expressão ali, não. Ficaria tudo estranho. Imagina, coraçonando-se, não, ficaria muito estranho. Pois é. Vamos coracionar mesmo. Já que ela é estranha, já mesmo de falar, imagina no plural. Né? Coracionada. Coracionada. Eu tenho a coracionada que é verdade. Nós temos algo que vem convidar um pensamento de novo conexão. Voltou? Voltou. Oi. Voltou. Para mim tá funcionando. Agora sim, voltou. Voltou. Mas eu tinha me internet ruim pra caramba. Tá. Voltando um pouquinho. Nós já mais ou menos entendimos de como usar opiniões, como nós dar intuições com certos verbos e expressões já feitas. Se você pode usar intuições de qualquer forma, coracionada, intuyo, presiento, como parece que. Só que hoje vamos falar sobre suposições como futuro e condicional. Aqui você vai escolher duas coisas. Quando fala de suposições, o que você acha que é? Quando ele está supondo alguma coisa, imaginando alguma coisa, ele acha que pode acontecer. Exato. Cria uma condição, né, de que algo vai acontecer. Tipo isso. Que não tem certeza, mas que vai acontecer. É uma incerteza, exatamente. Né? É uma incerteza. Uma incertidumbre. Uma incerteza. Uhum. Só que no espanhol, nós temos dois jeitos de falar isso. Assim, suposições com uso do futuro e condicional, com uso, ou o normal da gramática. É assim, usando o verbo básico da língua, que são supondo que, quizás ou talvez. Qual é a diferença de cada um? A que é usado com o futuro condicional, ele é mais coloquial. É falado de uma maneira mais natural. Só que é um pouquinho complicadinho. O outro, você vai seguir uma regra gramatical dos 3 verbos mais usados e complementando o acontecimento ou tipo de suposição da outra pessoa. Por exemplo, suposições com o uso do futuro e condicional. Tá? Muita maneira de expressar dúvidas, conjecturas e suposições em espanhol. Por exemplo, que é normal, que usa quizás, talvez, é possível que, supongo que. Esses são os que mais usados, assim, o normal.
Mas, no entanto, muito poucos alunos usam o recurso do futuro incondicional, apesar de ser uma forma mais usada no espanhol coloquial. Certamente, esse tipo de usar o futuro condicional é a fala mesma da pessoa no espanhol, tá? Ele vai falar sempre assim. É a maneira natural de falar de uma maneira mais coloquial. Só que é difícil, uma pessoa que está aprendendo em si, uma linguagem, é muito difícil para que ele consiga entender, tá? Se você quiser soar mais natural em espanhol, você deve usar isso, tá? Em espanhol, o tempo verbal futuro é usado para este contexto do que para falar sobre o futuro, tá? Então, como você pode ver, isso é algo muito importante. Aqui, qual é a diferença dele? Quando nós falamos no futuro, quando uma frase está no futuro, nós achamos que nós vamos falar no futuro. Em esse caso, não. Tá? Aqui eu dividi ela em 3 coisas. Para expressar uma suposição sobre o presente, usamos futuro simples. Por exemplo, ¿dónde está Carlos? No sé. ¿Estará en casa? Eu posso usar outra maneira? Posso. Não sei. Supongo que está em casa, não? Você está olhando para qual foi modificado em si. Alguém me pode falar? Pode perguntar novamente? Eu estava escrevendo. Tá. Aí tá, por exemplo, um diálogo. Ele está tendo as frases subliminares. Mas ele está conjugado no futuro. Sim. Mas quais são o verbo estará? Que seria? Qual tipo de verbo é? Estará. No verbo normal. No sé. Por exemplo, ¿dónde está Carlos? No sé. ¿Estará en casa? ¿No? Foi conjugado o verbo que está ali, o verbo estar. Que ele foi conjugado de maneira futura. Por isso eu falei, usaremos o futuro simples. Estar. E foi conjugado no futuro. Sim, sim. Eu poderia usar outro. Supongo que está em casa, que é a maneira normal de falar. De suponer. Supongo. Mas ele foi conjugado no futuro. Está é presente. Então, estar presente, exatamente. Por isso eu falei. Suposições sobre o presente, mas usaremos o futuro simples. Tá? O estar é presente, exatamente. Hay llamada a la puerta. ¿Espera a alguien? No. ¿Será un paquete de Amazon? Qual é o verbo esse que está sendo conjugado? O verbo ser. Ser. Ele é conjugado no futuro. Tá? Outra maneira de falar. Não. Imagino que é um paquete de Amazon. De imaginar. Imaginação. Outro jeito de usar. Para expressar uma suposição sobre o passado, mais relacionada ao presente, usando o quê? O futuro perfeito. Aqui ele vai mudar. Tá? Nós vamos falar ensino presente, mas certos verbos vão ser colocados para o futuro perfeito. Marisa, sabe muito sobre a cultura de outros países? É verdade. Habrá viajado muito. É o verbo que está sendo conjugado no futuro. Viajar.
Mas ele tem um auxiliar. Qual é o auxiliar dele? O verbo haber. Habrá viajado mucho. ¿Es verdad? Supongo que ha viajado mucho. Oye, Fer, recuerda que te pedí que compraras el correo, ¿no? Lo habrás hecho, ¿no? Aí ele está sendo conjugado o quê? Os hechos e o verbo haver. Do mesmo jeito, o outro para expressar uma suposição sobre o passado, mas usando o condicional simple. Aqui, no caso, é condicional simple. Me dijeron que en el concierto de ayer fue un éxito. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Habría unos 10.000 personas allí. Como seria uma maneira mais assim normal de falar? Sí, es verdad. Probablemente había unos 10.000 personas allí. ¿Sabe a qué hora se acostaron ayer los niños? Se acostarían às 22 horas, como sempre. Então, a diferença de um no outro é que aqui eu usava, e você vai falar, obviamente, no presente, você vai fazer um diálogo no presente, só que os verbos que vai ser usado na frase, no diálogo em si, vai ser conjugado no futuro, tá? Alguma dúvida? Não, por enquanto não. Por enquanto também não. Tá? Essa de uma maneira para quê? Para falar de uma maneira mais coloquial, de uma maneira mais natural. Para não ser uma regra assim tão gramática, ele só em si esse tipo de uso, esse uso de expressão com uso do futuro, é para soar que vocês são mesmos falantes da língua espanhola. Tá? Como fala aqui. Aqui eu escrevi em espanhol mesmo, para que você entenda como é escrito. É futuro em espanhol, para fazer suposições, tá? Como fala aqui, o uso do tempo no futuro, de suposição do dia a dia. Posto que solemos fazer uma hipótese sobre a coisa que ocorre nosso alrededor. Tá? Esse seria mais como um dever para vocês, se vocês querem fazer, tá? Para prática. Isso. Imagina que estás en una oficina, llevas media hora trabajando. Ya son las 9:30 de la mañana. Y tu compañera de trabajo, que sueles llegar siempre puntual a las 9 de la mañana, todavía no ha llegado. En la situación descrita, puedes pensar. O que você pensaria o que ela está fazendo? Para uma suposição dela em espanhol. Poderia fazer agora? Assim, rapidinho, uma certa suposição. Deixa-me pensar. ¿Puedo decir? Pode. María no llegó hasta ahora. Creo que puedes ter perdido su autobús. ¿Está certo? Exatamente. Tá certo. Pode ser que haya perdido o autobús. E a Vênia? Amor, Vênia, você pode. Imagino que puedas. Imagino que perdeu. É uma futura no passado. Se perdeu. Vênia. Você pode fazer? Sim. Você pode, você consegue. No alcancé una buena prueba. Tal vez sea mejor estudiar más. Tal vez será mejor estudar más. Pode ser também, tá?
Mas eu estou falando de algo de cima, assim. Por exemplo, imagina que está en la oficina, llevas media hora trabajando, ya son las 9:30 de la mañana y tu compañera de trabajo suele llegar sempre pontual, às 9. O que você acha que aconteceu que o seu colega do trabalho? Faz uma suposição do seu colega, por que ela não chegou ainda? Ah, sim. Deixa eu ver. Mi compañera de trabajo está ahí. No ha llegado. Tal vez esté adoentada, enferma. Ai, não, é o mesmo exemplo. Talvez é porque me lembrei porque aconteceu isso hoje. Minha colega não foi trabalhar porque estava doente. Aí talvez ela esteja doente. Aí embaixo aí é o mesmo exemplo. Talvez. Pois. Talvez. Estava, e ela estava mesmo. Tá? Então, aqui você tem duas formas de incidir, falar uma certa suposição, tá? Usando a expressão no futuro e condicional e a maneira que é a gramática normal, tá? Você pode usar o creio, verbos mais comuns para fazer suposições. Supongo que estará enferma. Quizás estará enferma. Talvez estará enferma. Ou poderia colocar, por exemplo, supongo que estará dormida. Supongo que perdió el autobús. Esses são os verbos mais comuns e mais fáceis de aprender, tá? Esse na gramática mista. No outro, para soar mais natural durante a qual a conversa. Oi? Sim. Alguma dúvida, Jefferson? Jefferson? Tô tranquilo. Tudo tranquilo? Sim, sim. Tá? Tem que ser E concluir. um reforço. E concluindo, eu coloco e colocando tudo em espanhol para que você aprenda já a falar, tá? E escrever, tá? Concluindo, recuerda que tanto com quizás ou como talvez podemos emplear de modo indicativo e modo subjetivo, dependendo do grau da segurança ou que nós fazemos as suposições, tá? Você pode escolher o todo. De maneira natural, usando o futuro, ou a gramática mesma, tá? Usando os três verbos que eu mostrei. Eles são considerados como expressões idiomáticas, tá? Lembra que a expressão idiomática é um tipo cujo nível de linguagem é apropriado para a maioria das situações, seja elas escritas ou faladas. E é aconselhável que o início do estudante procure simplicidade e direcionamento da maneira que ele consiga escrever melhor ainda, tá? Eu não sei se você quer ver um vídeo, tá? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tudo certinho? Tudo certinho? Então, você pode pegar essas frases assim e fazer diálogo para prática, tá? Eu não sei se você quer que eu passe o vídeo, tá? Você vai querer, Benny Jefferson? Sim. Tá? É compartilhar. O puedes compartilhar o enlace no grupo? Eu comparto o enlace no grupo. Hasta mesmo porque eu tenho que sair agora também, tenho que visitar minha irmã. Ela te apresenta lei. Problema pode de falar, saúde. Minha irmã apresenta um problema de saúde e eu preciso visitá-la, preciso vê-la. vai ser rapidinho, tá? Qualquer
Qualquer coisa, eu vou compartilhar um enlace, você pode sair se você quer. Isso é mais importante, tá? Então, eu vou aguardar que le comparta no grupo, ¿vale? E le agradeço por esta classe maravilhosa de hoje. Agradeço a você por participar, tá? Eugenia, muchas gracias por estar conosco. Buenas Igualmente. noches. Buenas noches. Um bom e bendecido fim de semana para todos. Igualmente para você, Jefferson. Muitas graças. Graças a você. Tá? A Beni ainda tá ali? Sim, tô aqui. Então, eu compartilho o vídeo, tá? Y escucha esta conversación a una velocidad lenta. Hola, Salo. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. ¿Y tú qué tal? Un poco cansado, pero por lo demás, todo bien. Me alegra que ya sea fin de semana. Sí, qué ganas tenía de que llegara el finde. Yo también tuve una semana muy intensa en la universidad. Claro, me imagino que debes estar a tope con tu doctorado, pero hacía mucho que no te veía. ¿Dónde te habías metido? Pues es que decidí aislarme un poco para dedicarme de lleno a mi tesis. En casa me distraigo fácilmente y me cuesta concentrarme. ¿Ah, sí? ¿Y entonces a dónde te fuiste? Ni te lo imaginas. A ver si adivinas. Es un lugar de mucha quietud, desconectado del mundo exterior, perfecto para estudiar y escribir. ¿Te fuiste a la biblioteca municipal? No, muchos estudiantes van a estudiar allí y eso me distrae. Piensa en un lugar menos concurrido. Pues no se me ocurre dónde. A ver, dame una pista. Vale, es un lugar rodeado de naturaleza, lejos de la ciudad. Ah, ¿alquilaste una cabaña en el campo y te fuiste allí a estudiar? Casi, casi. Me hospedé en un lugar, pero no fue en una cabaña en el campo. A ver, te doy otra pista. Es un lugar antiguo con mucha historia. No me digas. ¿Te hospedaste en ese castillo famoso que ahora es un hotel? ¿Ese que está en el Quinto Pino? Caliente, caliente. Reservé una habitación en un lugar en medio de las montañas, pero no fue en ese hotel. Entonces me rindo. No tengo idea de a qué lugar fuiste. No te rindas, Miguel. Te doy una última pista. Con esta seguro que lo adivinas. Es un lugar que se considera sagrado. Ah, ya. Te fuiste a un monasterio.
¿Cómo no se me ocurrió antes? Sí, exacto. Me hablaron de un monasterio que está a 2 horas de aquí. Muchos estudiantes van allí cuando necesitan desconectarse y estudiar. Sí, muchos monasterios acogen a estudiantes. No creo que haya un mejor lugar para concentrarse que ese. De hecho, se construyeron para que los monjes pudieran orar y estudiar. Sí, definitivamente es el lugar perfecto para estudiar. Es como un hotel, pero sin ruido ni distracciones. Pude enfocarme completamente en escribir. Te felicito. Me alegra que hayas podido terminar de escribir tu tesis. No, Miguel, yo no he dicho que haya terminado de escribir mi tesis. Dije que pude enfocarme en escribir, pero aún me falta mucho para terminar. Pero, Salo, llevas más de 2 años escribiendo esa tesis. ¿Cuándo vas a acabar? Ya lo sé, pero es que no es fácil. Escribir una tesis doctoral requiere de mucho tiempo y esfuerzo. Yo lo único que sé es que a este paso vas a terminar de escribir la tesis cuando no queden monjes en ese monasterio. O sea, yo al Muito menos bom. fue Sim, muito engraçadinho. engraçado. Muito engraçado. E difícil de descobrir o que era o lugar, viu? Ah, você não sabe que é um monastério? Sim, mas quando ele disse que tinha ido para um lugar para ficar afastado das coisas, eu pensei em ele ter ido para uma viagem, ter ficado Eu numa também. praia para escrever, já queria escrever. Ou então, aí ele disse que era um lugar na natureza. Eu, pronto, fui para aqueles lugares que tem muito, né, fora aqui do Brasil, uma cabana na floresta. Aí ele, não era. Aí eu, gente, qual é o lugar? Ele, um lugar que não tem barulho, onde as pessoas conseguem se concentrar. Aí eu, pronto, é um mosteiro. Aí ele disse que foi. Tava tão difícil para mim quanto com o amigo dele, de entender, né? Eu achava que ele foi uma caverna assim, no bosque. Um lugar afastado, Mas, sem bagulho, eu já imagino isso, né? Só que aí ele colocava coisa muito frio, no lugar muito alto. Aí ele disse, ele até fez a referência daquele filme de terror, né? Do Iluminado. Aí eu, meu Deus, ele foi pro hotel do Iluminado. Aí ele, não era esse. Aí eu, que bom. Não era, eu, sim. Uma praça. Sim, ele usa ni no lugar de não. Tem uma que era ni te lo imaginas. Ni te lo imaginas. Você lembra que uma vez nós fizemos a aula que eu coloquei também no portal? Eu vi no portal. Uhum. Do ni, né? Do ni. É uma forma de pensar. Ni te lo imaginas, ni te lo piensas. É uma expressão ni mesmo. Não, você pode usar o ni como não. Sim. Uhum. Outra frase que você acha diferente? Quando ele disse, entonces me rindo, né? Aí eu, rindo? Fiquei pensando, antes dele falar, aparece o texto, aí eu li, aí eu, entonces me rindo, aí eu, ele vai rir de quê? Ele achou engraçado. Aí, quando ele falou... Aí eu, ele se rende.
Não, desisto, eu me rendo, né? Desisto, exatamente. Me Não rindo. tem Ele doido, desistiu. aquele lugar fui. Não, não te rendas, não, não desisto. Eu achei muito engraçado. Tá? Alguma Quando ele dúvida? era um lugar considerado sagrado também. Pois é, eu prefiro a cabanha. Uhum, eu também. Ou a praia, mais tranquilo. Exatamente. Mas o monastério, Né? vamos Ah, ver. outra coisa que eu disse. Pues es que me decidí a aislarme. Aislarme é tipo. Sim. Se. Como é que eu digo isso? Porque parece com uma palavra em inglês, que é island, que é ilha. Quando Sim, você mas vai a para isla uma é ilha, isla. quando você vai para uma ilha, você vai ficar recluso, vai ficar separado de todos. Quando ele disse aislar-me, aí eu pensei, é bem se colocar num lugar onde ninguém vai poder atrapalhar, como se estivesse numa ilha mesmo, né? Mas não é uma ilha. Aislar é se afastar das Se pessoas. afastar, pois é. Eu achei que ele fosse fazer isso, porque quando você fica numa ilha, de um jeito ou de outro, você está dentro daquela ilha e só tem água no redor, né? O que faz a ilha ser uma Exatamente. ilha é você estar separado dos outros. Aí quando ele disse, Exatamente. pues es que decidí aislarme un poco para dedicar-me de lleno a mi tesis. Aí ele foi se isolar dos outros para conseguir se concentrar completamente, né? De lleno seria tipo completamente, né? De por inteiro. Exatamente. Uhum. Muito bem. No TCC dele, né? Do No doutorado. TCC. Uhum. Exatamente. Quando o amigo dele disse que ele demorou 2 anos, aí meu Deus, quase o meu TCC. Esse TCC dura 2 anos? Não, durou só 6 meses, mas parece que Nossa, foi 2 anos. É muito grande, é muito complicado fazer TCC, meu Deus do céu. muito bom. Da faculdade, né? Foi só 6 meses. Pois O é. dele, como é doutorado, acho que faz sentido ser 2 anos. Imagina. Tá? Mas viu que você conseguiu entender todas as gírias, como eles falam, tá? Você Uhum. cada dia vai melhorando. Eu só fico meio travada na hora de falar. Parece que as palavras fogem da minha cabeça. Mas você fala muito bem, você entende. Que a pessoa fala e você responde muito bem, tá? Só para te precisar ensaiar, assim, conversar com uma pessoa da mesma língua. Perder o medo e começar a conversar. Pois é, perdi um medo, tá? Muito obrigada, Alvênia, tá? Agradeço porque você haya assistido até o final, tá? Que tenha um fim de semana abençoado para você e sua família, tá? E para você também. Igualmente, muito obrigada, tá? Então, Boa noite. boa noite, Até a tá? próxima. Hasta la próxima.